Eu vou apresentar aqui o nosso slide de hoje, que eu já coloquei lá no grupo, mas depois, eu não sei se vocês viram o Padlet que eu compartilhei, então eu vou organizar tudo lá nele. Aonde está o Padlet? Eu coloquei no grupo, Ah, tá, depois eu vou dar uma olhadinha. mas eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Como que ele tá, como que eu tô pensando em fazer, tá bom? Pronto. Lá no nosso grupo, eu colei ele aqui ontem, tá? E aí, o que que tem nele? Vocês estão vendo a tela do Padlet? Sim. Isso. Então, por enquanto que eu coloquei só a aula 1 no Padlet, para não ficar muita informação assim nessa retomada. Vamos retomar devagar. Então, eu coloquei aqui a aula 1, que foi a aula de análise, compreensão e interpretação de texto. Todos os vídeos estão aqui, ó. Vídeo da parte 1, parte 2, 3, 4, 5. E depois tem o PPT dessa aula e o PDF de exercício. Então, acho que aqui ficou bem melhor para a pessoa já clicar e baixar o material daqui direto e não perder. A gente pode ir lá, adicionar nos favoritos, ó, adicionar o favorito, tá vendo? Eu acho que fica até mais fácil para a gente achar Bem mais fácil. o site que você tinha feito no começo. Eu achei também. Eu achei mais fácil. Já deixa no nosso grupo, né? Já entra no Isso, Padlet, fica mais fácil. isso. E aí aqui, aí toda semana, ó, tá vendo? Adiciona a coluna, aí depois vou colocar aula 2, aula 3, uma do ladinho da outra. E aí a pessoa consegue enxergar e achar melhor para se organizar para estudar. Eu achei melhor assim. E aí, depois que a gente terminar as 10 aulas, aí eu vou colocar uma coluninha de revisão, e aí eu vou fazer aulas menores, resumidas, com cada tema que a gente trabalhou, tá? E como hoje é sábado, também é bem corrido, o que, que eu vou fazer? Essas 4 aulas, que são 2 horas cada uma, que seriam 8, eu vou fazer 1 hora cada sábado. Então, a gente vai fazer bastante aula. Porque eu acho que, igual, acho que foi essa primeira que eu fiz, que ela ficou longa, bem grande, e aí o pessoal falou, ele divide, porque é muita coisa para a gente ver, e fica pesado, não sei o quê. Então eu vou começar a gravar aulas de 1 hora sobre cada coisa, e aí eu vou quebrando os pedacinhos e vou dividindo para que a gente consiga ter qualidade, porque não adianta você ter uma aula gigante que você não consegue nunca assistir, porque você tem compromisso, porque isso e aquilo, mas aí eu vou alimentando semana a semana com todo esse material, tá? Para a gente conseguir acompanhar. A nossa aula de hoje, ela é sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Então, o que eu aconselho sempre? A Juliana é craque de fazer isso. Ter o seu caderno de anotação, ter a sua apostila de anotação, onde você vai anotando, tá? Eu preciso, hoje eu não fiz uma coisa que eu devia ter feito antes, não me toquei nisso. Enviar esse PPT antes, então da semana que vem eu vou enviar antes, para quem quiser imprimir, para poder ir riscando junto, fazendo as suas anotações, né? Que eu acho muito importante que a gente ajuda a fixar as coisas que a gente está estudando. Quando a gente vai marcando, a gente vai anotando. Eu só sei estudar escrevendo. Eu também. Eu deixei um caderno só das aulas suas, né? Que a gente está fazendo. Isso. Daí eu parei na aula 5, né? Depois a gente. Eu não parei, não peguei mais para fazer, né? De correria também, né? Ah, foi, final do ano foi muito puxado. Mas daí depois eu vou dar uma retomada na aula 5 Isso. e uma Eu vou, revisão nas outras. isso, eu vou colocar todos. Vou colocar a 6, vou colocar tudo, né? Até a Então, eu 6. criei até uma pasta no computador, aqui, tipo, com o nome do curso, né? E cada pastinha, aulas separadas. Eu fiz Isso. assim, fica mais fácil até para achar. É bem melhor, porque todo mundo está trabalhando nesse negócio de híbrido, então todo mundo tem 1000 links, 1000 senhas, 1000 tudo para estar acompanhando as coisas do trabalho, né? E ainda mais coisas de curso, outras coisas que a gente estuda, então fica muita coisa mesmo, né?
Então, vamos lá, gente. Então, a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. A BNCC ela foi criada com um objetivo, você já pode marcar em um objetivo, que é garantir uma igualdade na aprendizagem dos alunos. Porque quando a gente pensa em década de 90, década de 80, quando foi surgido os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares, era muito diferente o que era ensinado, o que era trabalhado, pensando em regiões do Brasil. No Sudeste, no Nordeste, você tinha uma realidade, e isso aumentava a desigualdade social. Em vez da educação ela ser uma ferramenta de. Tem alguém querendo entrar? Uma ferramenta de união, uma ferramenta de igualdade, a educação ela acabava se tornando. Olha a tela, não sei por que a sua tela está desse jeito. Para você está parecendo normal a tela quando eu ponho o PPT? Antes estava normal, agora você mexeu, ficou desse jeito. Você viu? O que está acontecendo, Brasil? Para mim não está aparecendo, não. Tá, eu vou pôr o slide agora, vamos ver. Agora está normal do slide. Estão vendo o slide? Sim, voltou. Então aquilo lá é algum efeito que deve estar no Google Meet. Então tá. Então, essa base nacional, ela teve o objetivo de unificar o que o professor vai trabalhar, garantindo um conteúdo mínimo, tá? Um conhecimento mínimo que o aluno ele precisa adquirir, ele precisa compreender dentro da sua idade séria. Então, a base, ela não contempla tudo que se pode apreender em um ano sério, mas ela garante um mínimo de aprendizagem. Então, a gente pode até anotar que a base, o objetivo dela é garantir um mínimo de aprendizagem. Então, isso é o objetivo dela, tá? Dirimir, ou seja, diminuir a desigualdade social, que o acesso à educação é muito díspare, né, muito diferente, estava ocasionando no nosso país, tá? Então, mas o que vem a ser? O objetivo dela é trazer uma educação mais igualitária, é garantir que o aluno ele tenha um mínimo de aprendizado na sua idade séria. Mas o que é esse documento? O que é essa base nacional? Ela é um documento, ela é uma norma, tá? Que ela vai descrever esses conhecimentos essenciais que todos devem aprender, tá? Independente da região, do lugar onde ele mora. Então, é uma base, é um currículo que ele vem a ser o fundamento da educação no país. Lembrando que nós temos vários documentos normatizadores dessa educação, não apenas a base. A gente tem a LDB, que a gente viu na nossa aula 6, que a gente precisa rever essa aula, que também regulamenta a forma como essa educação se dá. Mas quando você pensa em conhecimento, você pensa em conteúdo, você está falando da BNCC, tá? A BNCC é o que deve ensinar, o que o professor deve ensinar e o que o aluno deve aprender. E a LDB, ela fala como ensinar. E a BNCC fala o que ensinar, tá? O que ensinar no mínimo, na base, tá? O que o aluno não pode deixar de aprender. Vocês que já estão no estado, já estão trabalhando, vocês já veem que a gente trabalha com habilidades e competências. Então, essas habilidades e essas competências, elas são o mínimo que o aluno ele precisa saber. Mas só que quando você abre lá o rol de habilidades essenciais, você vê muita coisa. Quando você vai fazer o seu plano de intervenção, você pega 2, 3. Ou seja, você vai pegando aquilo que é essencial para o aluno.
Então, a BNCC, ela é um documento que normatiza aquilo que é essencial para um aluno aprender. E vale ressaltar que a BNCC, ela é obrigatória. Então, anota aí, a BNCC, ela é obrigatória? Sim, ela é obrigatória. Independente da escola ser particular, da escola ser pública, estadual, municipal, não importa. Agora, o que vem fazer? Por que lá na escola particular o aluno tem aula de algumas coisas que na pública não tem? E agora, na própria pública, a gente encontra, por exemplo, as eletivas, que são disciplinas que trazem conteúdos bem diversificados. Então, você tem a base nacional comum e você também tem a base diversificada. Então, anota aí, ó. Existe também a base diversificada. E essa base diversificada, ela com certeza poderá aparecer em provas do Estado, para ver se você está por dentro do que está acontecendo na rede estadual de ensino. Porque quando você olhar o edital de um concurso estadual, você vai ver que ele está falando lá de currículo. Então, o currículo é outra coisa. Vamos falar já já sobre isso. Então, existe também a base diversificada. Aí, anota aí, exemplo do que é essa base diversificada. Você pode colocar eletivas, tecnologia, o projeto de vida. Aí, você pode colocar aulas para... Oi? Tutoria também. Tutoria. Todas essas aulas que tem diferenciado agora na escola comum do que a da PEI, né? Isso, e quando você fala em PEI na escola integral, aí aparece muito mais aquilo que é diversificado, tá? Então, a gente fala muito da base comum, tá? Porque ela é obrigatória, mas a gente não pode esquecer de falar da base diversificada, porque as questões, às vezes, abordam uma e outra para confundir você. Então, você sabe que existe a BNCC, que é a base nacional que todo mundo tem que estudar, mas é permitido que a rede, seja ela estadual, municipal, particular, também insira na sua grade a parte diversificada, na qual consta também religioso, ele não é obrigatório. Ele entra na parte diversificada. Então, tem escola que tem no 9º ano e tem escola que não tem. Na Eloy Chaves não tem. No Loreto, onde eu trabalhava, tinha. Então, isso varia de escola para escola. Ah, já vale uma dica aí, ó. Inglês. Inglês agora é BNCC, Base Nacional Comum Curricular, porque o inglês ele era da base diversificada. Lembra que antes não era toda escola que tinha inglês, algumas tinham, outras não? Agora ele é da Base Nacional Comum. Então todas as escolas têm que ter. Isso é uma pegadinha que a gente pode encontrar em concurso para nos testar se nós estamos cientes do conteúdo, tá bom? Vou avançar. Qual é o objetivo desse documento? Já falei. O objetivo desse documento é definir aquilo que é essencial. Então, escreve aí, ó, essencial. Conhecimento essencial. Então, se um aluno está lá no 3º ano do ensino fundamental, ele precisa estar alfabetizado. Quem fala que ele precisa estar alfabetizado é o Plano Nacional de Educação, que é um outro documento norteador, tá? Então, a educação no Brasil, ela existe vários documentos que a norteiam. E o Plano Nacional de Educação, ele agora atualizado, ele vai falar que a gente tem que cumprir o que está na BNCC, na base, que vai trazer todas as habilidades e competências, tá? Então, ó, ela é obrigatória. Ela ajuda a diminuir desigualdades de aprendizados.
Então, qual que é a expectativa a partir desse documento? É que se você pegar um aluno do terceiro ano de São Paulo, um de Natal, um de Curitiba, eles tenham conhecimentos mínimos similares, tá? Esse é o objetivo. Então, ele é garantir que se aprenda o que é essencial, tá bom? É lógico que a parte diversificada varia muito de região para região. Pensa na educação indígena, ela vai ter uma parte diversificada própria. Pensa no EJA, na educação de jovens e adultos, é particular. Pensa na educação quilombola, no Brasil ainda existe o quilombo, escola em quilombo, também vai ter uma base diversificada peculiar para aquela região, tá bom? Para quais etapas a BNCC será aplicada? Então, ela vai ser aplicada para todas as etapas da educação básica. O que é a educação básica hoje? Ela vai da educação infantil até o ensino médio. Então, quando você pensa em educação infantil, é desde a creche, ao berçário, tudo, a primeira e a segunda fase da educação infantil. O ensino fundamental também, nos anos iniciais e finais, e o ensino médio. A educação básica é tudo. E a BNCC, ela fala que essa educação básica ela tem que ser garantida, tá? Desde a educação infantil até o ensino médio. Só que fica atento numa coisa. Lembra que são vários documentos que não tem. Lembra quando eu falei da aula da LDB? Que ela traz, a LDB traz no seu artigo, que a idade de creche, ela não é obrigatória, tá? Então, a creche não é obrigatória. A partir do pré, da educação infantil, você começa a ter educação obrigatória. Mas, se a creche existe, a BNCC traz também como deve ter esse cuidado, tá? Quando a educação nessa fase de creche ela não é obrigatória, isso não significa que o governo se isenta de também nortear, de criar normas de como tem que ser esse cuidado nessa fase. Por isso que hoje a gente tem o professor habilitado desde o berçário, desde o bebezinho. Porque lembra que outrora você tinha o cuidador, aquela pessoa que não era formada, que ela cuidava. Hoje, quem executa esse cuidar na creche é o professor habilitado, pelo menos na metade do período. Isso a LDB norteia, a BNCC complementa, tá? Então, para todas essas etapas, você tem a BNCC norteando tudo, tá bom? E como essa BNCC foi construída? Quem já estava no Estado em 2015, quando começou essa discussão da BNCC, lembra que a gente teve várias ATPCs sobre esse assunto, que a gente estudou o currículo como ele era até então, e que nós tivemos votações a respeito da BNCC, se os professores eram a favor, tinham parecer sugestões. A gente fez vários questionários online sobre a nossa opinião sobre o currículo, como que deveria ser essa base nacional, o que não poderia faltar, por exemplo, eu sou de língua portuguesa. Aí, o que não pode faltar na minha disciplina? Preenchemos vários documentos, tá? Aqui no slide ele fala 12 milhões de contribuições. E foi aberta à população de uma forma geral. A gente, na escola, deu as nossas opiniões, a população também foi chamada a entrar no site e digitar e falar o que estava pensando, tá? Então, nós podemos dizer que a BNCC ela foi construída a partir da escuta de profissionais da educação e também da comunidade em geral. Consulta pública entre setembro de 2015 e março de 2016, tá? Então, ela foi construída de maneira
democrática. Apesar de hoje ela ser obrigatória, ela tem que ser cumprida, mas ela foi construída de uma forma que todo mundo, teoricamente, pôde opinar, tá? E aqui no slide também a gente vê que houve, assim, recomendações, correções, feita e refeita, principalmente com relação ao ensino médio, tanto que o ensino médio foi homologado agora, mais recentemente, e a partir deles, os currículos eles foram construídos, tá? Vale um parêntese aí, aqui, vamos anotar. Qual a diferença da BNCC para o currículo? Então, você pode anotar. Qual a diferença da BNCC para um currículo? Quando eu falo qual a diferença, eu já estou dizendo que não é a mesma coisa. Então, isso é muito importante você internalizar, porque principalmente em prova do Estado, você vai ver questões que são alusivas ao currículo do Estado de São Paulo, e você vai ver questões alusivas à Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, Base Nacional e currículo são coisas diferentes. Por quê? A Base Nacional, ela diz aquilo que é essencial que o aluno aprenda quando você pensa em competências e habilidades. Nós vamos ver as competências e habilidades. Por exemplo, o aluno ele tem que ter autonomia. Tá, isso é uma competência. Ele tem que ser autônomo. Quando você vai construir um currículo, você vai pensar em conteúdo. Então, faz uma... Eu gosto de fazer um quadrinho assim, ó. Não sei se a câmera vai mostrar. Bem, é que eu gosto de dar na aula na lousa, né? Então, ó, meninas, vocês estão vendo? Então, você faz BNCC de um lado, currículo do outro. Dá para ver? Você vai fazer assim. Vai dividir uma no diferente uma da outra. Aí, BNCC, você coloca assim, ó. Competências. Então, quando eu falo em BNCC, eu falo em competências. Quando eu falo de currículo, eu falo de conteúdo. Eu falo de assuntos. Assunto você pode pôr entre aspas, né? Que a gente nem usa mais essas palavras. Mas o currículo, ele está ligado a conteúdo e assunto. Exemplo, eu sou de língua portuguesa, ok? Então, quando eu penso em BNCC, em competências, vamos pensar em autonomia. Então, quando eu vou construir o currículo, eu tenho que colocar conteúdo, pensando nessa disciplina, que ajude o aluno a desenvolver aquela competência. Então, eu vou trabalhar texto, leitura, o letramento, para que aquele aluno adquira a autonomia de ler um texto e entender, tá? A Juliana é de educação física. Então, na disciplina dela, haverão atividades, jogos, exercícios e textos que vão auxiliar o aluno a ter autonomia. Quando você pensa em educação infantil, o professor de educação física vai ajudar aquele aluno a ter autonomia até de amarrar o tênis, de saber o que é esquerda e o que é direita, de reconhecer um semáforo, o que é o verde, tudo isso faz parte da autonomia, porque a BNCC, ela quer formar o cidadão para ser autônomo, tá? E ser um cidadão que tem a sua cidadania autêntica, preservada. Então, pensa vocês, um aluno que não está alfabetizado, ele não tem autonomia para fazer nada. Um aluno que não sabe o que é esquerda, o que é direita, não tem lateralidade, não tem noção,
ele também não tem autonomia. Se ele se perder, ele não vai conseguir voltar para sua casa, entende? Então, essa é a diferença entre BNCC e currículo. A BNCC, ela mostra aquilo que é essencial para o indivíduo, ele ter a sua cidadania garantida. E o currículo vai pegar os conteúdos, o conhecimento, dentro de cada área, dentro de cada disciplina, que vai colaborar para que o aluno se desenvolva conforme as competências gerais da BNCC. Um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Por isso que, principalmente a Juliana, que está vivenciando a PEI, ela vê o tal da interdisciplinaridade ser mais visível no dia a dia, né? Porque Sim. existe essa coisa do professor estar complementando sempre com o colega, dentro da sua área, atividades. Mas a competência, geralmente, trabalhada é a mesma. A Karen, ela é professora de eletivas. Quando a gente foi montar lá os planos, não existia habilidade de eletiva para ela preencher os documentos. A gente foi onde? A gente foi na BNCC, pegou as gerais, porque a eletiva vai contribuir para que o aluno desenvolva alguma daquelas competências gerais que a BNCC traz. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso? Entendi. Então vamos avançar.